Olá pessoal, sou Josiel, professor de História. Hoje nós iremos finalizar então o nosso módulo 5, a última matéria do segundo bimestre, de Dutra até Jango, mais conhecido também como os presidentes populistas. Após a retirada de Getúlio Vargas do poder, uma junta militar organiza eleições, tivemos então a continuação da era Vargas sobre o governo de Gaspar Dutra. Iremos estudar sobre cada presidente. Getúlio Vargas, ele volta ao poder, só que dessa vez diferente, carregado pelos braços do povo. Vamos ter Juscelino Kubitschek, o famoso presidente que construiu aí a Brasília, a nossa capital atual do Brasil, ou o esconderijo da nossa corrupção brasileira, né? Como alguns preferem pensar. E nós temos aqui o famoso presidente também da Vassourinha e o nosso João Goulart, mais conhecido como Jango. Iremos ver sobre cada um deles. Pessoal, a história do Brasil, nós estudamos sobre o período pré-colonial, durou de 500 a 30. Nós estudamos sobre o período colonial, de 30 até 22, Brasil Império, sobre a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, sobre a República da Espada, pois os dois presidentes nossos eram militares. Aqui começou o nosso primeiro golpe militar na história. E a República Oligárquica, conhecida também como a República do Café com Leite, que vai durar até a Revolução de 30, onde Getúlio Vargas instaura no poder a Era Vargas. Estudamos a Era Vargas, vamos dar continuação agora aos governos democráticos, que vai durar até 64, onde vai começar uma nova fase no governo brasileiro, a ditadura militar. Vamos lá então? Esta é a era dos presidentes, conhecido como os presidentes populistas. Como você percebe na imagem aqui, Getúlio Vargas como amigo das crianças, amigo da família. Então o populismo vai começar a se instaurar. Temos isso hoje em nossos dias? Bom, se você lembra do governo de Lula, você vai perceber que Lula também incorporou bem aí o populismo. Momento histórico, então, no mundo, nós temos então o fim da Segunda Guerra Mundial, o início da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Isso vai impactar diretamente também na nossa política e também em economia, pois vai trazer também o medo do avanço comunista aqui no Brasil. Ah, professor, tinha perigo? 1922 já foi instaurado o Partido Comunista aqui no Brasil. Enquanto isso, no Brasil, o que acontecia? Getúlio Vargas é retirado da presidência. Nós vamos ter mais uma Constituição sendo elaborada em 1946. E para ter ideia de todas as constituições anteriores, essa é considerada a mais democrática. Crescimento econômico do país, empresários cada vez mais acumulando aí mais capital. Trabalhadores vão estar exigindo maiores direitos aos patrões. Pessoal, então na eleição de 45 tivemos então com 55% dos votos o nosso Gaspar Dutra. Então começa aí o nosso governo Dutra. Então Gaspar Dutra é responsável pela organização da Assembleia Constituinte em 1946 em seu governo. Características desta Constituição: liberdades individuais, igualdade de todos perante a lei, sem censura, liberdade de pensamento, extinção da pena de morte e a independência dos três poderes. Lembrando, Getúlio Vargas tinha tirado essa independência. Possibilidade de caçar registro de partidos considerados perigosos. Ah, mas espera aí, não tem liberdade de expressão? Bom, você vai ver que o Partido Comunista ele vai se enquadrar aqui neste item da Constituição. E o voto direto, secreto e obrigatório aos maiores de 18 anos alfabetizados. Lembrando, 60% da população era analfabeto, tá? Ou seja, a democracia não era 100%, mas estamos próximos aí. Autonomia dos municípios e estados. Assegurava também o direito de greve, embora este fosse muito regulamentado. E uma legislação específica para a educação. Pessoal, em seu governo vai se destacar, cada político gosta de dar o nome aí, nós vamos ter aqui o SALT, né? O S de saúde, o A de alimentação, o T de transporte, o E de energia. Então a política dele está voltada à saúde, alimentação, transporte e energia. Vamos ter aí uma forte inflação em seu governo, intervenção do governo em greves. Nós teremos aí
em maio de 47, o Partido Comunista sendo colocado na ilegalidade. Por exemplo, será criado aí uma escola superior de guerra para combater aí essas ameaças comunistas. Teremos aí o sindicato com alvo do governo, acreditava que eram influenciados pelo comunismo. E a rodovia Presidente Dutra? Ah, mas ela não foi construída pelo Washington Luiz? Sim, foi construída pelo Washington Luiz e será pavimentada pelo Presidente Dutra, ok? Enquanto isso, acabou o governo então de Dutra, tivemos novas eleições. Nós temos aqui as campanhas eleitorais, as famosas marchinhas carnavalescas, e quem está tentando voltar mais uma vez? Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas faz uma promessa: se for eleito, o povo subirá comigo às escadas do Palácio do Governo, Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. E ele faz a sua campanha, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Acompanhe aí um pedacinho da sua campanha eleitoral de 1951. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar o sorriso do velhinho. Faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. E com essa campanha ele conseguiu 49% dos votos. Getúlio Vargas então sobe ao governo, desta vez de forma democrática. Pessoal, o governo de Vargas será marcado aí pela inflação alta, vai nomear João Goulart como ministro do Trabalho, o povo fazia greves, o povo tá querendo aumento, João Goulart chega para Vargas, se o povo quer aumento, vamos aumentar o salário deste povo em 100%. Só que isso vai criar problemas aí com os empresários e João Goulart acaba sendo afastado do governo. Vamos ter uma modernização acelerada, distribuição de energia elétrica, campanha, o famoso petróleo é nosso, onde Getúlio Vargas aparece com a mão ali manchada de petróleo, onde os gringos estão de olho no nosso petróleo e Getúlio Vargas nacionaliza então o nosso petróleo, criando a Petrobras. Limitou a remessa de lucro das empresas estrangeiras. Vai criar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Então são aí os principais acontecimentos que marcou o governo de Getúlio Vargas. Agora nós vamos ver a oposição. Lembra daquele carinha pedra no sapato de Getúlio Vargas com seu próprio jornal, conhecido como Tribuna da Imprensa? Pois é, nós temos de volta Carlos Lacerda, que é uma perseguição ao governo Vargas. Pessoal, nós temos ali o Gregório Fortunato, que era a segurança particular de Getúlio Vargas, onde este segurança se sente incomodado ali com os ataques de Carlos Lacerda, e ele vai tentar dar um fim a essa situação. Ele vai chamar dois de seus melhores homens e vai pedir para assassinar o jornalista Carlos Lacerda. Bom, este assassinato não deu muito certo, por quê? Tentaram atirar nele, só que o seu segurança, o major da aeronáutica, pulou na frente, recebeu um tiro e morreu em seu lugar. O cara desespera, dá outro tiro, só que o tiro pega no pé de Carlos Lacerda e o jornalista sobrevive para a infelicidade de Getúlio Vargas. Ou seja, no outro dia, nos jornais, está tentativa de assassinato do jornalista pelo presidente da República. Isso queimou a imagem de Getúlio Vargas em todo o país. Pessoal, Getúlio Vargas não suportou tanta pressão. Ele já havia dito antes que daqui do Catete vocês só irão retirar o meu cadáver, e ele cumpre então essa promessa às 8h30 do dia 24 de agosto de 1954, com um tiro no peito. Getúlio Vargas se suicidou, deixando então uma era Vargas de história registrada em nosso Brasil. Jornal do Dia, matou-se Getúlio Vargas. Só morto sairei do catete, e ele cumpre aí então a sua promessa. Essa aqui é a roupa que ele usava na época, e aqui a bala encontrada com um tiro no peito. Aqui temos aí o seu funeral.
Quem vai assumir então a presidência com a ausência de Vargas? O seu vice, o famoso Café Filho. Café Filho, diferente de Vargas, vai buscar apoio político com a oposição, que era o partido da UDN. Ele vai ter um compromisso ali com os mais humildes. Só que aqui vai começar um período na história conhecido como golpes e contragolpes. Por quê? Ele vai ter aí praticamente um problema cardíaco, vai precisar aí se afastar da política. Neste período está acontecendo também eleições em 1955. Juscelino Kubitschek é eleito como vice o João Goulart. Lembra de João Goulart? Grava este nome. Ele foi aí o ministro do Trabalho do Getúlio Vargas. Está agora concorrendo como vice de JK, vai aparecer outras vezes aí em nossa história brasileira. Em novembro, a UDN e alguns militares sugerem um golpe que impeça a posse de Juscelino Kubitschek. Na mesma época, o presidente, então, precisou ser afastado, vai assumir, então, presidente da Câmara dos Deputados. Lembrando, Vargas morreu, o vice Café Filho foi afastado, então assume o presidente da Câmara, né? O Carlos Luz. Pessoal, o general Henrique Teixeira Lott, ele vai dar um contragolpe em Carlos Luz, porque Carlos Luz está praticamente vendo este golpe acontecer aí, pessoal tentando impedir a posse de Juscelino e ele não faz nada. Então o general Teixeira Lott dá um contragolpe. Ou seja, o presidente do Senado, Nereu Ramos, acaba assumindo então agora o governo até garantir a posse de JK. É um período bem conturbado aí em nossa história política. Pessoal, sai então Café Filho, assume então o nosso governo, Juscelino Kubitschek, e como vice, o João Goulart, famoso Jango. Temos então eleito com 36% dos votos. Pessoal, só lembrando aqui um detalhe, tá? A chapa eleitoral ela era independente. Então votava-se separado para presidente em uma chapa, votava-se separado para vice-presidente em outra chapa, ok? Só lembrando que é um pouco diferente aí dos nossos dias. Nós vamos ter aqui como plano principal de JK, conhecido como plano de metas. Lembra que cada presidente gosta de dar o nome? Pois é, o dele é o plano de metas. Ou seja, em 50 anos que deveria ser o desenvolvimento de um país, ele prometeu fazer isso com apenas 5 anos. Olha só que cara ousado. E ele vai mudar aí a estratégia política do Brasil, inclusive a capital do Brasil, que era no Rio de Janeiro. Ele então contrata então o Oscar Niemeyer e faz ali praticamente o nosso projeto, a construção de Brasília, que é uma cidade totalmente planejada, e substitui a capital do Brasil. Lembrando, neste período houve uma grande corrupção que vai agravar a inflação e a crise econômica brasileira, tá? Pessoal, é um período de prosperidade tecnológica, estabilidade política, abertura de capital estrangeiro. Inclusive, é esse capital estrangeiro que está financiando a abertura das indústrias no Brasil, inclusive a primeira automotiva instalada. Vamos ter aí a Volkswagen, a Mercedes-Benz, na região de São Bernardo, no ano de 1958. Empresas estrangeiras controlando então as indústrias, nós temos aí também como petroquímicas, farmacêuticas e dentre outras. Tem aqui uma charge, primeiro projeto dos automóveis, depois você, tá? E aqui nós temos representando o povo, e aqui nós temos o nosso presidente JK. Pessoal, o que é que você entende com essa charge? Bom, se você percebeu que realmente o projeto social foi quase zero em seu governo, você acertou. Então, o governo de JK, nós tivemos poucos projetos para a área social. Acontecimentos do governo de JK. Já falamos aí sobre a construção de Brasília, nós vamos ter também a construção de estradas, como por exemplo a estrada Belém-Brasília, a usina de Furnas, Três Marias, empréstimos americanos, isso aí também vai causar um endividamento externo, causando aí também o aumento da nossa inflação. Urbanização intensa, principalmente na construção de Brasília, migraram-se muitas pessoas do Nordeste. Criação da Sudene, a Superintendência do Desenvolvimento no Nordeste, tentando amenizar as questões econômicas e sociais na região Nordeste. Também neste período está acontecendo algo que marcou o Brasil. Nós tivemos aí o destaque da nossa cultura Bolsa Nova aí para o mundo. Inclusive JK também, ele acaba sendo conhecido como presidente Bolsa Nova, tá? Ah tá, em 1960 tivemos também o rompimento com o FMI.
Éramos aí campeões mundiais de futebol da Copa de 1958. Então, a galerinha que gosta do futebol aí, aqui nós conseguimos o nosso primeiro título mundial. Pessoal, então nós temos aqui como arquiteto na construção de Brasília, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, paisagista Roberto Burle-Marx. Inaugurada em 21 de abril de 1960. Pessoal, já avançando um pouco lá no regime militar, nós tivemos então um acidente trágico que levou a vida de Juscelino Kubitschek, tá? Há polêmicas se realmente o acidente foi causado. Há polêmicas, mas não se prova aí, então fica a interrogação aí na história. Então vamos ter aí novas eleições. 1960, nós temos de um lado o famoso Jânio Quadros, o homem da vassourinha, é isso mesmo, ele levava uma vassoura na sua campanha eleitoral. E nós temos o General Teixeira Lott, lembra lá daquele período golpe contra golpe? Pois é, o General Teixeira Lott concorrendo aí. Pessoal, então nós temos aí o Jânio Quadros prometendo que essa corrupção traga para o Juscelino Kubitschek seria varrida do nosso país, por isso ele tinha a vassoura como símbolo. Ouça um pedacinho da sua campanha eleitoral. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil. Pessoal, se você está cansado de toda a corrupção, vote em Jânio Quadros e você irá varrer toda a corrupção do nosso país. E com essa promessa, a dupla Janjan acabou sendo eleita. Ou seja, presidente Jânio Quadros, vice-presidente Jango, mais uma vez. Pessoal, em seu governo nós temos a proibição de uso de lança-perfumes, o uso de biquínis em áreas públicas e práticas de brigas de galo também se tornaram proibidas. Nós tivemos aí algumas questões polêmicas. Uma outra questão polêmica também que vai criar uma oposição com os militares, ele vai condecorar Che Guevara com a mais alta patente a Cruzeiro do Sul. E isso aí vai criar uma grande oposição, justamente o pessoal, então ele é um comunista, tá abraçando o Che Guevara, mesmo que ele nunca se declarou ser comunista, mas ele acabou criando aí uma oposição em seu governo. Nós temos uma política externa de forma independente, ou seja, ele não quis se aliar com os Estados Unidos, não quis se alinhar com os comunistas, não quis se aliar com o exército, ele queria governar de forma independente, mas sabemos que na política não funciona bem assim, né? Então nós vamos ter aí uma aproximação com os países socialistas, como por exemplo a União Soviética e a China, mesmo que ele sempre declarava não estar se alinhando a eles, e criticado aí também pela esquerda e pela direita. Quem foi Jânio Quadros? Ficou interrogação até hoje, né? Será que ele era de esquerda, era de direita? Pois ele era criticado pelos dois lados. Ou seja, ele dançava para os dois lados, né? Então temos aí uma grande crise econômica também herdada do governo de JK, que está prejudicando, aumentando cada vez mais a inflação. Pessoal, pressionado Jânio Quadros, então, ele tenta uma manobra, vai escrever um bilhete de renúncia, numa esperança de que o pessoal se comova, abrace-o e peça a sua renúncia, mas isso não funcionou. Então, em 25 de 8 de 1961, nós tivemos, então, a renúncia de Jânio Quadros. E sai aí em nosso jornal, o Brasil continua soberano e democrático. Pessoal, logo em seguida nós temos um obstáculo, porque quem assume? O seu vice, o Jango. Mas por que o obstáculo? Ele está em uma visita diplomática lá na China, um país comunista. E o povo começa a pensar, espera aí, o cara que está visitando a China vai chegar, vai ocupar o Brasil, instalar um comunismo no Brasil? Isso aí criou um grande impasse para ele assumir o governo. Então nós vamos ter o seu cunhado Leonel Brizola organizando uma campanha que ficou conhecida como a campanha da legalidade. Ou seja, é legal o Jango assumir o governo. Pessoal, o Brasil estava praticamente em um clima de guerra com uma panela de pressão prestes a explodir. Ou seja, de um lado galera que queria Jango, do outro lado galera que queria impedir Jango. Aqui nós temos aqui uma charge também, o Enem já cobrou aí algumas vezes, tá? Você percebe um rato crescendo aqui pela inflação, os salários mínimos eram baixos, a inflação era superior aos salários mínimos,
E aqui nós temos um tigre com as faixas comunistas que representa a aproximação de Jango com os países socialistas. Pessoal, resumindo então o governo de João Goulart, nós tivemos então as Forças Armadas decidindo impedir a sua posse. A campanha de Leonel Brizola consegue aí alguns pontos que irão favorecer através do que ficou conhecido como acordo do parlamentarismo. É verdade, o Brasil já foi um Brasil parlamentarista. Havia então um primeiro-ministro que foi o famoso Tancredo Neves, ele vai voltar depois, será eleito como presidente do Brasil, só que ele morre sem ocupar, né? Então, o primeiro-ministro nós temos Tancredo Neves e o presidente aí, então, nós tivemos então o Jango. Então, lembrando, o Brasil agora é parlamentarista. Pessoal, o Jango não gostou muito da ideia, mas era o que tinha para o momento. Com o passar do tempo, Jango, por exemplo, vai organizar um plebiscito, um comício popular. Esse plebiscito que seria para 1965, ele adianta para 63, onde ele vai votar se o Brasil vai continuar sendo parlamentarista ou se volta a ser aí uma república presidencialista. E 74% diz não ao parlamento, e nós temos aqui uma charge mostrando justamente Jango, o nosso gaúcho, assando aqui o parlamento. Isso vai preocupar muito os militares, a ala direita do nosso Brasil, a Igreja Católica, onde Jango com as suas reformas, promessa de reforma agrária, incluído aí no plano trienal, está sendo taxado de tentar implantar o comunismo no Brasil. Pessoal, lembrando, nós estamos vivendo o contexto da Guerra Fria, tá? Então essas ideias que não se alinham com o capitalismo, nós entendemos que estão se alinhando com a União Soviética, pois você não tinha meio termo aí nesse contexto da Guerra Fria. E o que vai acontecer? Jango então aumentando a sua fama de comunista, somado com a crise econômica, mas os setores conservadores criando a sua oposição, nós vamos ter uma greve em São Paulo, ficou conhecido como a greve dos 700 mil. Justamente tivemos 700 mil pessoas. Pessoal, para aquele período que a população era menor, isso aí era de grande importância, tá? Vamos ter também os protestos dos marinheiros. Em nosso jornal sai aí as promessas de governo de Jango. Jango decreta desapropriação de terra e encampa refinarias e pede nova Constituição. Pessoal, a ala conservadora se assustou ao ler esse jornal. E nós vamos ter aí mais 500 mil pessoas em São Paulo defendendo então um regime contrário a Jango. Jango então ele é afastado por uma junta militar. Vai assumir então o nosso Ranieri Mazzilli, que era o presidente do Congresso Nacional, até que uma junta militar assumisse, criando uma eleição de forma indireta, colocando então os militares no governo, onde eles permanecerão por 21 anos na história do Brasil. Pessoal, de princípio a ideia não era essa, tá? A ideia era que os militares assumissem, acalmassem a situação, devolvessem a democracia, mas não foi isso que aconteceu. Os militares gostaram do poder e permaneceram nele por 21 anos. 31 de março de 1º de abril de 1964, nós temos então Jango sendo afastado e os militares assumindo o poder. Aqui é uma outra charge que cai no Enem também. Nós apoiando o golpe militar? Que absurdo, estamos só fazendo aí um turismo. Esse é um navio americano, onde existe aí a teoria também de que os Estados Unidos estava dando apoio ao golpe militar. Bom, a outra parte da história nega este acontecimento, mas caso caia no Enem no vestibular, isso ficou conhecido como a Operação Brother Sun, tá? Então é a operação onde supostamente os Estados Unidos davam apoio ao golpe militar. Pessoal, agora com vocês, atividade da apostila módulo 5, as páginas 54 até a página 62. Até a próxima!